Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Continuação aqui do vídeo do doutor Lucas Bonzoli, né? Refutando o padre Paulo Ricardo. Mas vamos continuar aqui, vamos ver mais textos. Esse aqui a gente já viu no outro vídeo lá, né? Os bereanos eram mais nobres dos que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias a tradição oral para ver se as coisas eram assim mesmo. Não. Opa! Todos os dias as escrituras... Ah, não, cara, não, meu Deus. Mais um aqui que caiu na cilada de entrar no terreno do inimigo. Aqui os bereanos estavam entrando no terreno do inimigo para analisar aquilo que Paulo dizia. Não, que vergonha, que vergonha. Não, e pior que nem o apóstolo Paulo dava o exemplo. Olha só que petulância dele. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base aonde a tradição oral, que a Pietra falou que ela se converteu ao catolicismo porque ela ouviu um rabino falar para ela que existia a Torá oral. E isso significa a prova de que existia uma fonte de autoridade ao lado das escrituras extra-bíblica e de alguma forma isso prova que a sua escritura é falsa. Será que foi com base nela que Paulo estava discutindo com eles? Deixa eu ver aqui. Discutiu com eles com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Olha só que coisa, não? Ele vai discutir com os judeus não com base numa suposta tradição oral igualmente infalível. Porque não tinha o magistério ainda, certo? Lucas Bonzoli, eu catei o rascunho aqui, ó. Mateus 4, do 1 em diante, ele fala ali a escritura, Atos 17, 11, Atos 17, 1 e 2, Atos 18, 27, Mateus 22, 28, 29, 1 Coríntios 4, 6 e 2 Timóteo 3, 14 ao 17, para justificar só a escritura, certo? É simples. Atos 17, 11. Olha só. Este era mais nobre do que os de Tessalônica, e receberam a palavra com anseio de desejo indagado todos os dias na Escritura, se essas coisas eram de fato assim. Olha só, ele esqueceu o Atos Apóstolos todinho, 17, para entender o que se trata. Paulo está usando o Velho Testamentário, porque o cano do Novo Testamento não tinha ainda. Porque ele não cita 2 Tessalonicenses 3,15. Paulo fala para guardar a tradição. Certo? Que tradição? Apostólica. Aqui, Paulo, ele prega usando o Velho Testamento para converter os judeus. Aqui, Atos após 17, ó, que o Lucas Bonzoli cita 1 e 2, esquece o 3, esquece o 4, esquece o 5, que muitos acreditaram na pregação de Paulo e se tornaram membro dessa igreja. Certo? Atos 17, ó. Passaram por Anfípolis e a Polônia e chegaram a Tessalônica, ó, onde havia uma sinagoga de judeus. Pregava qual cano? Velho Testamentário, porque o cano do Novo Testamento não tinha ainda. Os apóstolos estavam pregando oral ainda. Mas os apóstolos usavam como referência a Septuaginta para pregar, para anunciar a pessoa do Verbo, a pessoa de Jesus Cristo. Certo? Tinha um cano específico que os apóstolos usavam, a Septuaginta, que é os 46 livros. Que os protestantes dizem que os 7 ali não é inspirado, e por aí vai, certo? Eu não quero entrar nesse detalhe, que é outro vídeo. Olha só. Usou em 1, 2. Paulo dirigiu-se a ele segundo o seu costume, e por 3 sábados disputava com ele. Usava a traição? Não. Porque não tinha ainda o Novo Testamento. Usava o Velho Testamentário. Certo? Olha só. Explicavam e demonstrava a base da Escritura, ó, que era necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Cristo é Jesus, que vos anunciou. Olha só. Nada menos, nada mais para explicar a prefiguração de Cristo e concretizou, etc., o Velho Testamentário, que prepara você a entender o Novo. Como não tem o Novo ainda, como eles vão entender o Novo ainda? Não. Paulo pregava ali na sinagoga, como era costume aos judeus. E ali pregou para os bereanos também.
a Escritura. Certo? O magistério está sendo edificado. A igreja está sendo edificada. Tanto que Paulo fala em 1 Timóteo 3,15, a igreja ela é a coluna sustentáculo da verdade. Baluarte da verdade. Ele não diz a Escritura é a coluna sustentáculo da verdade. Não. Vem da coluna sustentáculo da verdade. Efésios 10, Paulo escreve ali, a divina diversidade da sabedoria será conhecida pela igreja. Não pela Escritura. Se fosse pela Escritura, a divina diversidade da sabedoria será conhecida pela Escritura. Não. Pela igreja. Efésios 3:10. Olha só a diferença. Atos 18, 27 e 28. Ó. Ele usa aqui como referência o quê? Para negar a tradição. Nada menos, nada mais, que é protestante, né? A tradição oral, foi pregada a tradição oral. Depois, todos os pais apostólicos, eles defendem a tradição. Que a só escritura vem através da tradição. Não tem como se separar a tradição e a só escritura e o magistério. Certo? Medita lá o Catecismo 80. Estão unidas. 18, 27, que ele vai usar também, ó. Olha só que interessante, ó. Como ele quisesse ir a Caia aos irmãos, animaram e escreveram aos discípulos que recebesse bem a sua esperança. Na sua presença em Coríntio foi pela graça de Deus muitos proveitos para os que havia escrito. 29 agora. 28, né? Depois, com grande veemência, refutava publicamente os judeus, provando pela a Escritura que Jesus era o Messias, ó, cano judaico. Mostrando na Escritura. É o cano do Velho Testamento? Não. Não tinha ainda o Novo Testamento. Pronto, como diz Lucas Bonzoli, já tinha lá no primeiro século. Certo? É simples entender isso, ó. Por quê? Paulo, ele fala muito claro que a igreja é coluna sustentáculo da verdade. Efésios 10, a divina diversidade será conhecida pela igreja. Que igreja? Não pelo escrito Mateus 28, 20. O Espírito Santo assiste à igreja. Simples entender isso. Adianta que eu ficar só com só a escritura e desprezar o magistério, que é o autor da escritura. É a voz da escritura. Foi dada a revelação, primeiramente, ao magistério, a pregação oral dos apóstolos para edificar essa igreja através da pregação oral. Depois, via escrita. Não tem como você ficar só a pregação via escrita, não. E rejeitar a pregação oral. Está desprezando o que os apóstolos pregaram. Autoritativa juntamente com a Bíblia, mas apenas com base nas Escrituras. Mais um aqui que não aprendeu, né, que não tem que entrar no terreno inimigo. Então vamos continuar aqui. Atos 18 agora. Querendo ele ir para a Caia, os irmãos encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido, pois derrotava vigorosamente os judeus em debate público, provando pela Torá oral que Jesus... Opa, não é isso. Não, E a Torá primeiro foi também oral, depois de escrita. Não tem como ser por escrita, não. Primeiro foi oral, depois de escrita. Mesma coisa. As escrituras de novo? Não, cara, não. Pelo amor de Deus. Já é a 10ª vez aqui que os caras insistem em debater. Por que os caras não querem reconhecer? Se você for estudar a pregação oral, você vai conhecer a verdade. O que sustentou a igreja foi a pregação oral. Que os apóstolos não tinham necessidade e dificuldade e não tinha nem a intenção de escrever nada. Porque o magistério, a pregação oral escrita, guardada no coração dos apóstolos. Porque Mateus 28, 20, o Espírito Santo assiste a igreja. A João, se você for pegar ali em 16, 13, o Espírito Santo está sobre os apóstolos. Então, qual pregação que os apóstolos pregavam oral? A convivência com o verbo. Tudo que o verbo ensinou está aqui, ó. Na escritura. A pregação oral. Depois, via escrita. Somente com base na Bíblia. Por que os caras não citam a Torá oral para eles? Mostra lá como que vocês estão negando Cristo se Moisés pregou oralmente
uma mensagem falando de Jesus e foi transmitido incorruptivelmente ao longo dos séculos, geração após geração, até chegar aos ouvidos deles. E está provado, portanto, que Jesus era o Cristo. Né? Infelizmente, parece que para Paulo e para os outros apóstolos e para o próprio Jesus, essa tradição oral... Então, é uma coisa interessante. Eles falam tanto só a escritura, mas se você ficar até quase todo o contexto do vídeo do Lucas Vanzoli, ele é tudo a tradição. Ele cata os pais apostólicos, distorce, faz a sua manobra, como muitos católicos apologéticos estão mostrando isso. Só um cego que não vê. Então, você tem que fazer esses vídeos mostrando na escritura, porque a pregação oral você rejeita. Então, é simples entender isso. Vocês têm que refutar a igreja com a escritura, porque vocês só acreditam na sola escritura. Vocês não acreditam no magistério, vocês não acreditam na tradição, por que você está citando a tradição? Como você disse que Paulo está citando a escritura, porque não tinha uma tradição do Novo Testamento. Já tinha um cano formado, Velho Testamentário. Então, Paulo ele ia refutar, mostrar para esses que não se converteram, aos judeus, aos os belianos, etc., com a palavra cano do Velho Testamentário, que é prefiguração, tem a prefiguração de Cristo. Simples entender isso. E ainda mais, vamos mais além. Então, já que você está citando Paulo aqui, ó, olha o que Paulo vai falar, ó. Efésios 3:10, ó. Assim de hora em diante, as denominações de potestade celeste podem conhecer pela a igreja, a fina universidade da sabedoria divina, ó. Não pela palavra. Por que Paulo não escreveu aqui então, como você disse, a verdade será conhecida pela escritura? Não, está falando aqui pela igreja. Que igreja? 1 Timóteo 3:15. Coluna sustentáculo da verdade. Efésios 5:25. Marido, amava sua mulher como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Porque não está assim, a marido amava sua mulher como Cristo se entregou pela palavra, pela escritura. Não tem como. Mateus 28:20, porque não está ali. Olha só. Já que é para descontextualizar, para bagunçar, então vamos colocar assim. Vamos colocar coisa que não tem, então. É só. Não tinha um magistério ainda. Tanto que quem está edificando essa coluna, sustentar, que são os apóstolos, coluna que sustenta o magistério. Efésios 3:10, a divina universidade estabelecida pela igreja, não pela escritura. 2 Coríntios 3:6, ele nos fez ministro da nova aliança. Confiou a nova aliança, não a velha aliança. A nova aliança. A quem? O magistério. Aos apóstolos que eles escolheram. Simples entender isso. Olha só, Mateus 28:20, ó. Por que não está assim, então? Olha só. Ensinar e observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todo dia até o fim do mundo. Ó, observai. Certo? Observai. Tá falando isso para quem? Para os apóstolos. Ide. E os apóstolos foi. Olha só que interessante, pô. Olha o que Paulo vai falar em 1 Coríntios 1:2. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, e que tende acolhidos, no qual estar firmes, ó. Por ele sereis salvos, se conservardes como vos preguei. De outra forma, vão tereis de abraçar a fé. Preguei como? Oral. Que ele não cita aqui. Eu vos lembro, irmão, o evangelho que preguei na escritura, tende acolhido, no qual está firme. Não. Porque foi pregado oral. Todos os pais apostólicos que ele defende isso. Ele no final vai mostrar um pai apostólico que defende a sua escritura. Mentira, é a adulteração dele. É questão para outro vídeo, porque já... Olha só que interessante ainda. Ainda tem mais. Só, você pega aqui em... Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2:15, ó. Olha só. Assim, pois, irmão, ficai firme e conservai o ensinamento que de nós aprendesse. Seja por palavra, seja por carta nossa. Não tá assim, era para estar assim. Se for catar nesse contexto do Lucas Vanzoli, essas visões protestantes, esses doutores que
só sabe xingar, só sabe degrinir a igreja, ó. Assim, pois, irmão, ficar firme e conservai a escritura que eu ensinei. Não. Olha só. Ficar firme e conservai o ensinamento que de nós aprendesse, seja por palavras e por cartas. Olha, não está a escritura. Que interessante. Então, Paulo está ali simples entender isso. Refutando ali os judeus com a palavra. Que calcando? O Novo Testamento não tinha. Provando para os judeus que Cristo é o Messias. Na palavra. Nada menos, nada mais o Velho Testamentário. Que são prefiguração de Cristo. Se concretizou no Novo Testamento. Porque não tem um Novo Testamento ainda fechado. Tem a pregação oral dos apóstolos, a convivência com o verbo e unção, ação do Espírito Santo. Simples entender isso. É simples, pô. Eu não sou doutor, não sou mestre. Simplesmente eu amo a palavra. Eu amo a verdade. A verdade, a Escritura diz, será conhecida pela igreja. Tradição. Magistério. É simples. A escritura que você tem aqui, essa escritura aqui que você tem, graça é a igreja. Graça à tradição. Graça à pregação apostólica. Via oral. E depois via escrita. Simples. Não tem como você amar só a sólida escritura e rejeitar a tradição magistério, porque a tradição mostra na escritura. O magistério também mostra na escritura. Mostra quem foi confiado. Não, só ficou só com a Bíblia. Magistério não acredita na igreja. Se corrompeu o magistério. A tradição não, só falha. Fique só com a Bíblia. Aí fica fácil, né, meu querido? Aí você faz o que você quer. Funda igreja, faz essa cagada que você vê toda aí. Mas a Bíblia mostra que tem uma tradição. A Bíblia mostra que tem um magistério. A Bíblia mostra que Cristo fundou uma igreja. A Bíblia mostra que é uma só fé. Uma só esposa. Eu fico com a Bíblia. Também com a visão do magistério e a tradição. Não tem como eu jogar a tradição no lixo, a pregação oral dos apóstolos no lixo, que eles transmitiram via boca oral, e ficar só com a escritura. Vou cuspir na cara do magistério, vou cuspir na cara do Espírito Santo, porque eu não preciso do magistério, porque o Espírito Santo assiste o magistério, diz a Bíblia. Então, se eu desprezo o magistério, se eu desprezo a tradição, estou desprezando a própria revelação do verbo. E ainda mais, pô. A Bíblia diz que é sobre ti eu edificarei minha igreja. Sobre ti, Pedro. Sobre essa pedra edificarei minha igreja. E ponto final. Tem um pastoreio, João 21, do 15 ao 17. Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. E os apóstolos ganham força e vai pregar via escrita. Não, eles tinham um Velho Testamentário. Aqui, ó. Tinha esse cano aqui, ó. A Tanakh, que não tem os 7 livros, os protestantes tiraram, os judeus tiraram, lá no Concílio de... Não sei, Concílio lá... Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Tiraram para os judeus não se converter. Acho que é o Concílio de Jame. E os apóstolos tinha a Bíblia completa, que é a Septuaginta. A Bíblia de 70. Simples, pô. É típico de... Os judeus, eles se baseiam muito com os protestantes, sabia? Se você for prestar atenção, é quase idêntico. É simples, pô. Quem desprezava o magistério? Paulo perseguia de morte o magistério. Tanto que ele fala ali em Atos após 22:4, eu perseguia de morte essa doutrina. Agora Paulo está defendendo a igreja, mostrando para esses incrédulos, na escritura velho testamentário, que Jesus Cristo ressuscitou. Que Jesus Cristo é o Senhor. Se concretizou toda a profecia que vocês
desprezaram os judeus. Simples, salve Maria, sou servo missionário Roberto.